Na sequência, no verso 41, muito estrategicamente, tanto aqui quanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, de 1 a 4, é nessa sequência aqui que em Mateus 23, para onde iremos depois, há uma fala longa e completamente destrinchadora da natureza perversa dos líderes religiosos na sua hipocrisia. Se diz que Jesus ali mesmo, naquele dia de uma extrema intensidade, depois de ter passado o dia naqueles diálogos da idiotice, como vocês acompanharam aqui, da cretinice, agora já no fim do dia está assentado, ele, diante do gasofilácio, está mais para dentro já do prédio do templo, vendo a movimentação religiosa, assentado diante do gasofilácio, onde se punham e se põem até o dia de hoje as ofertas. Se colocava no templo de Jerusalém, nas sinagogas, como em todo tipo de templo e de santuário do cristianismo, a mesma coisa. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Exatamente como acontece entre nós. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Grandes quantias. Hoje em dia, esse pessoal é o objeto do desejo de culto da maioria dos líderes religiosos que vocês veem aí na televisão e na internet, querendo lacrar para todo lado e, infelizmente, com milhares seguindo e até milhões. O que acontece é que Jesus está ali assentado e viu como os ricos vinham e depositavam grandes quantias. Outro dia eu estava vendo um vídeo que me mandaram de um desses indivíduos estriônicos aí da internet, provavelmente o mais estriônico de todos, dizendo: aqui na minha igreja, no passado, eu no máximo consegui ofertas de R$1.000, até que depois de um tempo eu consegui ofertas de R$100.000, mas eu estou esperando, teve uma vez, eu consegui uma única vez, de uma pessoa que me deu R$1 milhão, mas agora eu gostaria, como a nossa igreja cresceu muito, de reunir 100 pessoas dando R$1 milhão cada uma. E eu ainda tenho esperança de que atingirei esse recorde. Isso é declarado publicamente. Eu convivo hoje em dia com muita gente fora dessa bolha religiosa que fazem coisas lindas, 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 aos milhões, não de reais, de dólares. E a mão esquerda não fica sabendo o que a direita fez. Essa semana mesmo, uma dessas pessoas conversando comigo, num call, disse: eu vou falar isso só com você porque eu não falo nem com a minha mulher, nem com os meus pais, nem com os meus melhores amigos, nem com ninguém, nem com os mais íntimos. Mas eu queria que você orasse porque eu estou numa situação desse dilema aqui. Aí ele me contou. Falou: agora, eu espero que eu não esteja violando de maneira feia o mandamento de Jesus, que diz que é para a gente fazer tudo com essa discrição absoluta, no íntimo, com cuidado. Aí me falou quantos milhões ele estava investindo em obras de natureza social, de preservação humana, desenvolvimento humano, de preservação e salvação cultural, de investimento na fome, na calamidade humana, no planeta todo. Aí falou: agora, isso me deixa às vezes em alguns estados de constrangimento, e eu não vou descrever quais são os estados de constrangimento, porque eu não quero nem de longe que ninguém nem sequer suspeite de quem seja a pessoa, apesar de que ninguém conseguiria mesmo. É tão impossível, improvável para a mentalidade evangélica que uma pessoa com aquela postura e com aquele reconhecimento público fizesse coisas de um nível devocional tão íntimo e tão profundo. E ele disse: a minha grande preocupação é só em pedindo a você essa orientação, eu não estar revelando algo que só Jesus deveria saber de mim. E eu achei tão lindo, porque já faz tanto tempo, são poucos
eu conto na minha mão direita, no máximo nas duas mãos, os que agem assim e que eu sei que são pessoas de muito poder e influência. Muito pouca gente, a maioria quer se exibir. Como eu fiquei também anos e anos e anos recebendo ajuda de pessoas que não diziam nada para ninguém e me pediam que não mencionasse, se possível, com ninguém, nem da minha família, o quanto eles estavam dispondo mensalmente para o meu ministério, no tempo que o meu ministério empregava milhares de pessoas e recebia milhões de dólares para poder realizar todo o trabalho que eu fazia aqui no Brasil e pelo mundo afora. E eu guardava com toda a singeleza de coração o que eles investiam no ministério que eu fazia. Agora eu vejo o oposto. É pessoas dizendo, não, eu já tive um que no passado deu 1.000, lá atrás era o maior, depois de um tempo alguém me deu 100.000 ou 1 milhão e agora eu quero 100 me dando 1 milhão cada um. E tem igrejas, por exemplo, nos Estados Unidos, que colocam placas no chão da igreja como hall da fama da contribuição. Você já imaginou? Igrejas com estrelas do hall da fama da contribuição, cada um que dá um valor e atinge uma meta sozinho, ganha o seu nome em dourado com uma estrela ou com alguma simbolização de glória para eles. Tudo contra o que Jesus mandou fazer. E são igrejas que dizem que são de Cristo Jesus e não de algum guru indiano que glorifica o próprio recebimento das riquezas que a ele dão. Se fossem algumas dessas igrejas da teologia da prosperidade e do domínio, seria a coisa mais natural. Porque eles já se tornaram assim, eles se tornaram o avesso do Evangelho, o oposto do Evangelho. Os anticristos cotidianos entre nós, ensinando o povo a errar e a pecar. Então está ali o verso 41 de Marcos, que é uma sequência dessa advertência que a gente depois vai ver longamente em Mateus 23, dizendo que Jesus, assentado diante do gasofilácio, observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, dessas que ele acabara de dizer que eram devoradas pelos religiosos, que arrancavam delas até o último centavo. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a menos que 1 centavo. E Jesus, então, chamando os seus discípulos, venham cá, lhes disse, olhem só, olhem aqui essa viúva, olhem essa viúva, olhem essa viúva. Em verdade, eu vos digo que esta viúva pobre, muito pobre, paupérrima, esta viúva pobre, muito pobre, paupérrima, é que enfim, essa viúva pobre, muito pobre, paupérrima, disse Jesus, prosseguindo aos seus discípulos, depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. O que nos ensina as categorias das lógicas divinas são completamente invertidas diante dos homens. Como a gente já viu aqui, nessa sequência de Mateus, quando vimos sobre o administrador infiel e as riquezas e o que aquele homem fizera, há uma frase de Jesus que afirma, e eu fiquei um bom tempo nela, dizendo que aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. E Jesus, corroborando esse princípio, diz, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque os olhos humanos veem só a aparência, e julgam segundo a aparência e não segundo a reta justiça. Mas diante de Deus,
As proporcionalidades são outras. As pessoas são vistas de acordo com aquilo que podem e não conforme o que não podem. Havia ricos que davam grandes quantias, que eram verdadeiras esmolas comparados com aquilo que eles possuíam. Era grande para a média ponderada dos que não possuíam muita coisa e que ficavam impressionados com essas visibilizações. Mas Deus vê o coração, Deus vê a verdade. E ninguém atingira a proporcionalidade dessa mulher. Jesus diz, porque os outros estão dando daquilo que lhes sobra. Todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, deu tudo o que tinha, tudo quanto possuía na sua pobreza. Ela chegou e deu o seu próprio sustento. E foi embora para casa sem nada. Diante de Deus. E é na presença de Deus que supostamente nós deveríamos estar. Aqui. É na presença de Deus que supostamente nós deveríamos estar. Diante de Deus, olha só, dá mais, não em quantificações quem dá. Diante de Deus dá mais em qualificações quando se tira do ser e de tudo. E se entrega o que, humanamente falando, qualquer consultor aconselharia essa viúva pobre a não dar. De modo que o homem vê as quantificações, mas o Senhor enxerga as qualificações do coração. E não é à toa que ele censura os escribas, os fariseus, as aparências, as visibilizações, os canudos, as rotulações, as manifestações de supremacia nos primeiros lugares, e aí ele contrasta isso com uma viúva pobre e com as proporcionalidades que só Deus enxerga no coração. Por isso, ninguém tem que ser menosprezado, ninguém tem que ser hipertrofiado, ninguém tem que ser elogiado e ninguém tem que ser desprezado por causa das visibilizações pobres desses olhos cegos e desse coração de pedra que habita a maioria de nós. Mas ao contrário, vendo como Jesus vê, nós deveríamos ter um outro tipo de olhar, de percepção, de isenção. E a natureza da nossa percepção deveria ser toda ela fundada em qualificações, nunca em quantificações. Se você quiser, de fato, entender, seguir e obedecer o Evangelho segundo Jesus.